Um jovem grafiteiro rebelde tem como alvo casas da elite rica da região onde ele mora. Ação que o aproxima da propriedade de um sinistro juiz de prestígio. O grafiteiro acaba descobrindo um segredo chocante que o leva a uma jornada que coloca em risco a si mesmo e os próximos a ele, sendo perseguido como nunca. Então é isso, o filme Passei por Aqui é um filme de 2022 e é um suspense que vai te prender do começo ao fim. Nele nós acompanhamos a história do Toby, que esse carinha que é o grafiteiro. Ele tem um amigo, o Jay, que grafita ali junto com ele. Só que em um determinado momento o Jay descobre que a namorada dele está grávida e ele para de grafitar. Eles têm essa rebeldia através do grafite, cometendo invasões em propriedades privadas. Isso é uma luta contra um sistema que eles consideram opressor de alguma forma. E um pouco antes do Jay descobrir que a namorada está grávida, ele está trabalhando na casa de um juiz, o Hector Bake, né, que é um juiz de muito prestígio. O cara tem muita influência na cidade, influência sobre a justiça, influência sobre as autoridades em geral. Então ele está lá podando a árvore na casa desse juiz. Ele tira foto dessa casa, passa para o Toby. O Toby fica muito interessado em ir lá na casa. Depois que ele descobre que a namorada dele está grávida, ele sai fora. Ele para de fazer os grafites, de fazer as invasões nas propriedades. E o Toby vai sozinho à casa desse juiz. Ele vai a primeira vez, ele desce num porão lá, ele descobre um segredo lá muito bizarro, uma coisa muito perturbadora mesmo. E ele acaba sendo capturado lá. Uma segunda vez que ele volta lá, ele é capturado pelo juiz. E daí o filme fica muito interessante. Vocês precisam ver. Tenho certeza que você também vai se amarrar nesse filme. Ele vai te prender muito. Um suspense que vale a pena assistir. E o desfecho desse filme também é muito interessante. Toby, que é capturado, depois a mãe dele, que começa uma investigação para descobrir o que houve, que ele some de repente. Depois da mãe dele vem o amigo Jay, que estava antes com ele no lance do grafite, para tentar também dar uma solução a essa história. Esse juiz, ele várias vezes ele é confrontado. O Toby chega a denunciar ele para a polícia vai na casa dele, mas como eu disse, ele tem muita influência nas justiças ali, nos poderes ali. Então ele se safa de algumas questões que podiam enquadrar ele, mas ele consegue se safar. E o final desse filme é surpreendente, vocês precisam assistir. Então fica aí a dica, Passei por Aqui, filme de 2022. Cobrador de impostos. E a sinopse do Cobrador de Impostos diz o seguinte: David e Creeper são cobradores de taxas para o Wizard, um chefão do crime organizado. Quando um rival do chefe retorna para Los Angeles, vindo da cidade do México, David precisa tomar medidas drásticas para proteger a sua própria família. Então nesse filme nós vamos acompanhar o David e o Creeper. Eles trabalham para o Wizard, que é um chefão do crime organizado da cidade de Los Angeles, e de repente surge na cidade um rival do Wizard. O David tem um parentesco ali com o Wizard, eles são parentes e tal. O David é um cara que tem um pé na religião, ele é um cara que faz orações e tal. Ele vive essa vida dupla, né, de bom moço, de senhor de família, de pai de família, mas também para sobreviver, para ganhar dinheiro, ele faz esse tipo de trabalho. Ele vai cobrar os impostos daquelas gangues mais menores ali da cidade, que pagam impostos para o Wizard, que é o grande chefão ali da cidade. Então depois que esse rival do Wizard volta para Los Angeles, ele ameaça essas cobranças de impostos, ameaça esse império do Wizard, que é o chefão, e ameaça a paz daquela gangue toda, inclusive do Creeper e do David e suas famílias também. Então os dois vão precisar correr contra o tempo para proteger as suas próprias famílias.
Bom pessoal, sem spoilers, só agora a minha impressão do filme. Esse filme é um filme bem violento, acontece coisas ali bem bizarras. Só vai assistir esse filme quem realmente gosta desse tipo de filme, gosta de violência, porque a coisa aqui é muito pesada. Quem for assistir esse filme vai se deparar com cenas de violência ali bem pesadas e bem bizarras mesmo. Então, se você for assistir, já vai sabendo. E o Cobrador de Impostos tá lá na Netflix. Se você gostou, vai lá e dá uma conferida. Um homem arruma um amante e decide separar da mulher e assumir a amante e viver uma vida feliz junto com ela. Só que as coisas não são tão fáceis assim. Pelo menos para esse cara aqui dessa história, que tem rabo preso com a mulher. Filme de 2022 que conta a história desse casal. O cara, ele arruma um amante e decide separar da mulher e assumir a amante, viver com a amante. No filme Um Marido Fiel, esse homem decide separar da mulher, só que eles têm um filho que está em recuperação de uma doença grave, e para custear o tratamento do filho, esse homem ele teve que fazer alguns cambalachos na empresa que ele trabalha. Ele é dono de uma construtora junto com outro cara lá, e ele fez meio que uma lavagem de dinheiro ali, aceitou propina, esse tipo de coisa, para juntar dinheiro para custear o tratamento do filho. A esposa dele sabe de tudo isso, ela sempre esteve ao lado dele o tempo todo. Essa amante que ele arruma é uma menina ali que trabalha na construção, encarregada, uma engenheira ali. Eles começam a ter esse romance, de repente o cara decide separar da mulher e morar com a amante. Só que acontece tudo isso e a mulher não aceita assim dar o divórcio desse jeito. Eles têm um filho, têm uma casa boa, têm carros bons, têm uma vida juntos. Então a mulher fala para ele que se ele largar ela para ficar com a amante, ela vai denunciá-lo para a justiça. E ele bola um plano de executar a mulher. Ele vai executar esse plano, só que no dia acontece algo diferente na rotina da mulher, que ela não vai para o mesmo lugar que ela sempre ia. Ela faz exercício físico, corrida, caminhada, ali por volta da residência, do condomínio onde eles vivem. Só que nesse dia ela faz uma rota nova e ela acaba atropelando uma mulher diferente, uma mulher que ninguém conhece, que estava vestida igualmente à esposa dele. A partir daí a mulher descobre que ele está tentando contra a vida dela. Ela não vai deixar barato, porque ela também não é de bobeira. Ela tem um passado também meio sombrio, passado esse que ele acaba descobrindo através de um conhecido em comum deles. Ele vai ter que lidar com essa situação. Bom, e agora sabendo que ele tentou contra a vida dela e acabou tirando a vida de outra pessoa, a mulher usa isso contra ele e vai exigir que ele mate a amante. Daí por diante a história vai ficar muito interessante, vocês vão ter que ver. Essa história ela é toda narrada pelo detetive, né, que acompanha esse caso. O detetive começa a acompanhar o caso a partir do momento em que ele tenta matar a mulher e acaba matando a outra pessoa. Então a história ela toma um rumo bem diferente do que a gente pensava que ia ter, porque o cara aí ele vai ter que matar a amante. Ele não tem coragem de executar esse serviço, mas a mulher está chantageando ele, tem ele na mão, tem a corrupção do dinheiro da empresa, da construtora, tem esse assassinato agora que só ela sabe que foi ele. Ela descobre que foi ele porque ela vê, ele estava usando o carro e ela descobre através do carro que ele estava usando. Eles vão bolar um plano bem sinistro porque ele precisa executar a amante, a única solução para que ele possa viver em paz e se livrar da chantagem da própria mulher, dele ter cometido esse assassinato e do rolo na empresa. Ele precisa executar a amante. Só como eu disse antes, ele não tem coragem. Então vocês precisam ver o plano que vai ser traçado nessa história daí por diante, junto à investigação do detetive, que também
é um detetive que está ali na cola dele o tempo todo. Ele começa a descobrir coisas sobre ele e suspeitar de outras coisas. E é um filme muito interessante, é um suspense que vai valer muito a pena a tua atenção e o teu tempo. Então tá aí a dica, Um Marido Fiel, filme de 2022 na Netflix. Filme Athena. Athena é a história da tragédia de 3 irmãos. Quando o mais novo é assassinado e os irmãos buscam por justiça, eles se veem no meio do centro de um embate violento que ocorre no conjunto habitacional Athena. O filme Athena é um filme de 2022 dirigido por Romain Gavras. No elenco nós temos o Dali Ben Salah, que interpreta o personagem Abdel, um dos irmãos do irmão assassinado, e Sami Slimani, que é o outro irmão do Idris, que é o irmão menor de idade que foi assassinado. O Abdel, ele é um policial da polícia de Paris, da polícia francesa, e o Karim é um líder comunitário ali no conjunto habitacional Athena. Esse filme gira em torno da história do Idris, um jovem de 13 anos que foi espancado e morto em circunstâncias inexplicáveis. Um vídeo viralizou e provou que ele foi assassinado pela polícia. Então esse é um filme que traz questões sociais envolvendo a polícia. A polícia diz que tudo será esclarecido e que os agressores serão pegos e punidos, e pede para que todos confiem na justiça. Justiça essa que Karim tanto busca. O irmão deles, policial Abdel, vai investigar esses acontecimentos. Mas as coisas viram de pernas pro ar quando um coquetel Molotov é jogado e a delegacia é invadida, e lá eles saqueiam armas, carros, e daí se dá início a um embate que perdura durante todo o filme. O conjunto habitacional Athena se transforma literalmente numa praça de guerra. Filme violento, com muitas cenas de ação, pancadaria, tiros, explosões. Depois que o Idris é assassinado, esse garoto, esse jovem de 13 anos de idade, e os irmãos vão em busca de justiça, o Karim, que é um líder comunitário no conjunto habitacional Athena, tem o apoio de todos os moradores ali daquele local, e movido por uma força, por um desejo de vingança e de justiça, ele não medirá consequências para chegar aos culpados pela morte do seu irmão. Então tá aí o filme Athena, filme de 2022 na Netflix. E se gostou, deixa aquele like, compartilha esse vídeo com pessoas que você sabe que gostam de filmes da Netflix. Fazer um filme da gente conferir lá na Netflix chamado Blackout. Em Blackout nós vamos acompanhar a história de Kay, que depois de acordar no hospital mexicano sem memória, se vê alvo de um cartel de drogas e vai lutar para descobrir a verdade rápido. Bom, após um acidente, que vocês vão ver no filme que tipo de acidente que é, o Kane ele perde a memória e vai para um hospital. Ele é levado para um hospital no México e ele acorda lá com uma espécie de amnésia pós-traumática. Ele não se lembra da sua profissão, esposa, pais, filhos, família, nada disso, nem do lugar que ele é. Ana, personagem da Abby Cornish, lhe diz que eles são casados. Aparece um outro sujeito lá também que diz que eles são bons amigos, melhores amigos. E diz também que Kane é um traficante de drogas. Já McCoy, personagem do Nick Nolte, por telefone informa que ele é um policial disfarçado. Bom, vamos fazer uma pequena análise sem spoiler, mas eu preciso informar de que forma que o Kane foi parar nesse hospital. Então, já sabemos que foi através de um acidente, mas esse acidente não foi exatamente um acidente inesperado, foi algo planejado. Ele tem uma maleta misteriosa com ele, que vocês vão descobrir no filme, que
contexto tem essa maleta. Aí só vai ser descoberto no final do filme. Ele estava indo embora com essa maleta e uns bandidos encapuzados foram pegar ele, metralharam o carro dele. O carro capotou e ele foi parar no hospital e acorda com essa amnésia pós-traumática. E ele vai lutar para descobrir, ele vai tendo lances, momentos ali de lembranças e vai lembrando aos poucos. Aparece essa mulher dizendo que é a mulher dele, que eles são casados e ele não lembra de nada disso. Aparece o outro sujeito lá dizendo que eles dois são bons amigos. Pode ser que sim, pode ser que não, ele não lembra de nada disso. Ele não lembra nem sequer daquelas pessoas. E por trás disso tudo tá os caras que estão atrás da maleta, que sabem que ele foi parar no hospital, só não sabe do paradeiro da maleta. E aí a gente vai ver um filme de muita ação, muita porradaria, muito tiro. Mais um daqueles filmes para quem gosta de filme de ação com porrada, tiro e bomba. Então fica aí a dica do filme Blackout de 2022, disponível na Netflix. Espero que você tenha gostado de mais essa dica. Se gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com os amigos que você sabe que gosta de filmes da Netflix. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.